amigos e amigas. É um prazer muito grande estar aqui novamente com vocês. E estamos aqui então em mais um momento para conhecermos mais um capítulo deste livro que traz tantas lições tão importantes, bastante significativas para a nossa existência, que é o livro Pão Nosso. E hoje nós temos aqui o capítulo 24, cujo título é Filhos Pródigos, e em que o Espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos traz a passagem evangélica encontrada no Evangelho de Lucas, cujo título é Parábola dos Dois Filhos e que a maioria de nós conhece como a Parábola do Filho Pródigo, e que é relatada no capítulo 15, versículos 11 a versículo 32, e que, resumidamente, para que nós possamos recordar, e de acordo com Lucas, a um filho mais novo é dada a sua herança a pedido dele mesmo, e ele sai pelo mundo. Depois de perder sua fortuna e arrependendo-se dos erros cometidos, então ele toma a decisão de retornar à casa paterna, onde ele é recebido, acolhido amorosamente por seu pai. Mas o que nós temos aqui, abrindo este capítulo no livro Pão Nosso, é apenas o versículo 17, e que eu vou ler para vocês. Abrindo aspas, e caindo em si, disse: quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pães e eu aqui pereço de fome. Fecha aspas. Meus amigos, na tradução do Novo Testamento de Haroldo Dutra Dias, a expressão caindo em si significa indo para dentro de si, ou seja, entrando em estado de profunda reflexão. E uma outra informação, não tão relevante, mas importante para a compreensão da parábola, também na tradução direta do grego para o português, a palavra jornaleiros tem o significado de assalariado, ou seja, empregado remunerado. Agora que nós compreendemos alguns detalhes desta fala encontrada, vamos entender o que o conhecimento da doutrina espírita nos faz ver nesta passagem do Evangelho. Aqui neste momento, meus amigos, em que é utilizada a frase, a expressão cair em si mesmo, está representando o momento preciso em que o espírito, cansado de sofrer, busca o amor celestial, reconhecendo-lhe a extremada grandeza. Esse instante é de grande valor, meus amigos, porque ele indica que a criatura humana toma consciência do seu verdadeiro estado de evolução espiritual em que ela se encontra naquele momento. E Emmanuel então inicia as suas argumentações dizendo assim: examinando-se a figura do filho pródigo, toda a gente idealiza um homem rico, dissipando possibilidades materiais nos festins do mundo. O quadro, todavia, deve ser ampliado, abrangendo as modalidades diferentes. Os filhos pródigos não respiram somente onde se encontra o dinheiro em abundância. Acomodam-se em todos os campos da atividade humana, resvalando de posições diversas. Observe, meus amigos e minhas amigas, que o Espírito Emmanuel chama nossa atenção para um outro aspecto da expressão filhos pródigos. Porque ser pródigo pode representar o mesmo que ser perdulário, dissipador ou esbanjador. São todos sinônimos. Esbanjador do quê? Dos recursos, sejam eles materiais ou intelectuais, que foram proporcionados sem dar-lhes qualquer importância. Proporcionados por Deus.
E Emmanuel, então, vai enumerando situações em que isso acontece. Diz Emmanuel, grandes cientistas da Terra são perdulários da inteligência, destilando venenos intelectuais indignos das concessões de que foram aquinhoados. Artistas preciosos gastam por vezes inutilmente a imaginação, a sensibilidade, através de aventuras mesquinhas, caindo afinal nos desvãos do relaxamento e do crime. Em toda parte, diz Emmanuel, vemos os dissipadores de bens, de saber, de tempo, de saúde e de oportunidades. Emmanuel, meus amigos, chama ainda a nossa atenção em relação às consequências que são desencadeadas nessas atitudes de menosprezo aos talentos que recebemos, porque devemos utilizar esses talentos recebidos em benefício do próximo, para gerar progresso, para gerar saúde, gerar bem-estar. E somos e seremos responsabilizados pela nossa própria consciência, por aquilo que deixamos de fazer no campo do bem. Porque não basta fazer o mal, não basta não fazer o mal, nós temos que fazer o bem. E aí o que acontece? Chega um momento que passamos a observar ao redor de nós que as pessoas que alcançam a paz numa situação diferente da gente. E Emmanuel diz ainda, são eles que, contemplando os corações simples e humildes em marcha para Deus, possuídos de verdadeira confiança, experimentam a enorme angústia da inutilidade e, distantes da paz íntima, exclamam desalentados: quantos trabalhadores pequeninos guardam o pão da tranquilidade, enquanto a fome da paz me tortura o espírito. Aqui a fome que ele se refere não é a fome do pão do corpo, que o pão sacia no nosso corpo, mas é a fome que indica o cansaço, a insatisfação, até mesmo o enjoo em relação aos prazeres materiais que cedo ou tarde vão produzindo na gente mesmo. E chega então um momento, meus amigos, em que a gente se revela faminto de bens espirituais e vamos sentindo um desejo de ser bom, de nos melhorarmos. E Emmanuel então finaliza dizendo: o mundo permanece repleto de filhos pródigos e de hora em hora milhares de vozes proferem aflitivas exclamações iguais a esta. Então, meus amigos, temos que observar com muito cuidado o que é que nós estamos fazendo com a herança que nós recebemos. Mas essa herança, meus amigos, que muitas vezes desperdiçamos, não se refere aos bens materiais. Se refere, sim, ao desprezo pelos valores espirituais que nos foram concedidos por Deus. Que valores seriam esses? A retidão do juízo, a pureza do sentimento, a sensibilidade da nossa consciência e o discernimento justo do bem e do mal. Um grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade.